Oi, gente! Hoje é mais um vídeo da nossa saga de Direito Constitucional para a prova da Polícia Civil do Estado de São Paulo. A gente vai trabalhar hoje a última parte do artigo 5º da Constituição Federal. Então, se você ainda não viu os incisos anteriores do artigo 5º, não viu os artigos anteriores da Constituição Federal, eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo para vocês poderem acompanhar, tá? Vamos lá para o conteúdo. Então, hoje a gente vai começar trabalhando as garantias constitucionais. Então, relembrando o conceito, garantia é um instrumento que busca proteger determinado direito. Então, a gente vai trabalhar agora a ação de habeas corpus, que é uma garantia constitucional e está prevista no inciso 68 do artigo 5º da Constituição Federal. E o inciso 68 diz o seguinte, consider-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Então, o habeas corpus, ele tenta proteger o direito à liberdade de locomoção. E a ação de habeas corpus, ela pode ser uma ação preventiva ou uma ação repressiva. E essa informação eu tirei daqui do inciso 68. Mas está onde exatamente, né? Quando eu digo o seguinte, que conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer violência ou coação à liberdade de locomoção, eu vou trabalhar com a ação de habeas corpus repressiva, porque a violência ou a coação ela já ocorreu. Então, eu vou reprimir, né, esse ato de violência ou coação. Agora, quando eu digo que vai conceder o habeas corpus quando alguém se achar ameaçado de sofrer a violência ou coação, eu vou trabalhar a ação de habeas corpus preventiva. Por que eu vou trabalhar a ação de habeas corpus preventiva? Porque a violência ou a coação ela ainda não ocorreu. Então, eu vou trabalhar preventivamente, tá? Essa restrição à liberdade de locomoção, essa violência à liberdade de locomoção, ela vai ocorrer por ilegalidade ou por abuso de poder. Então, quem age, né, por ilegalidade ou abuso de poder e restringe e violenta o direito à liberdade de locomoção, eu chamo de autoridade coatora. A autoridade coatora, ela pode ter tanto o caráter público quanto o caráter particular. Claro que é mais fácil da gente ver isso numa autoridade de caráter público, né? Por exemplo, quando a pessoa ela se acha presa ilegalmente. Mas também pode ocorrer a restrição à liberdade de locomoção por autoridade particular. Um exemplo pode ser um hospital que restringe a saída de seu paciente até que ele quite, né, todas as dívidas contraídas ali com o seu tratamento. Então, a autoridade coatora pode ter tanto o caráter público quanto o caráter particular. Mais para frente a gente vai ver que o habeas corpus ele é uma ação gratuita, né? Está previsto no inciso mais para frente, que a gente ainda vai ver. E além de ser gratuita, ele não exige nenhuma formalidade. Então, é muito comum dizer que o habeas corpus ele pode ser escrito numa folha de guardanapo, porque não tem formalidade alguma. E também não é necessário ter um advogado constituído para impetrar uma ação de habeas corpus. Por falar em impetrar, a pessoa, né, que leva essa ação ao Poder Judiciário, ela é chamada de impetrante. Então, a gente viu até agora, né, a ação de habeas corpus, que é uma garantia constitucional que protege o direito à liberdade de locomoção. E agora a gente vai para o próximo inciso, o inciso 69. O inciso 69 também é uma garantia, mas é um mandado de segurança. E 69 diz o seguinte, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, da mesma forma, o mandado de segurança visa proteger um direito. Qual o direito? O direito líquido e certo que não for amparado por habeas corpus ou habeas data. Ou seja, qualquer direito líquido e certo que não for o direito à liberdade de locomoção e também não for o direito à informação ou à retificação de informação, porque esses aí são amparados
por habeas corpus e por habeas data. Então, outra coisa que a gente tem que saber que tá aqui nesse inciso é o que é direito líquido e certo. E o que é, né? É um direito que a existência dele é clara, né? E é possível de ser provada através de prova documental. Outra coisa também que está clara nesse inciso, né, que quem pratica uma restrição ao direito líquido e certo pode ser uma autoridade pública ou pode ser a pessoa jurídica, mas que esteja no exercício de atribuições do poder público. Então tem que estar vinculado, né, à atividade que é exercida pelo poder público, tá certo? O mandado de segurança, ele continua, né, também no inciso 70, e é o mandado de segurança coletivo. E o mandado de segurança coletivo, ele pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Então, está falando aqui no inciso 70 que o mandado de segurança coletivo ele vai ser impetrado, né, por essas pessoas, tá? Pelo partido político, com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação. Porque lá no mandado de segurança, ele pode ser impetrado por qualquer pessoa, física ou jurídica, e que tenha sido lesada, que tenha tido o seu direito lesado, que esse direito não seja amparado por habeas corpus ou por habeas data. Tá? Então, quanto no mandado de segurança pode ser qualquer pessoa que tenha o direito lesado, o mandado de segurança coletivo, ele só vai poder ser impetrado por essas pessoas aqui, né, que é o partido político, a organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída. Então, como que eu faço para gravar quais são as pessoas que podem impetrar, né, o mandado de segurança coletivo? Eu trouxe um mnemônicozinho que é orem pela paz, né? Orem paz. Por quê? O OR ali, né, de organização sindical, o EN de entidade de classe, tá? O PA de partido político com representação no Congresso Nacional e o AS de associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Aí eu vou chamar a atenção de vocês também para o seguinte, ó. O primeiro é o partido político com representação no Congresso Nacional. Essa representação pode ser feita por um membro do partido ou na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, tá? Pode ser em nenhuma casa ou na outra, não precisa ser nas duas em conjunto. E pode ser impetrado também pela organização sindical, entidade de classe ou associação. Só que a associação, ela tem que cumprir esse requisito, né? Ela tem que ser legalmente constituída, ou seja, ela tem que cumprir os ditames da lei lá para ela se constituir e ela tem que estar em funcionamento há pelo menos 1 ano. Além disso, a organização sindical, entidade de classe ou associação, elas têm que trabalhar o mandato de segurança na violação de direito líquido e certo, mas de interesse de seus membros ou associados. Então, um exemplo para ficar mais claro dessa defesa de interesse de seus membros seria se eu pegasse a OAB e ela quisesse entrar com um mandato de segurança coletivo para defender os direitos dos contadores. Não faz sentido nenhum, né, porque os contadores não são membros da OAB. A OAB deveria impetrar um mandato de segurança coletivo para defender os direitos de seus associados, ou seja, os direitos de seus advogados, ok? A título de curiosidade, eu trouxe para vocês a Lei 12.016 de 2019, o artigo 21, parágrafo único dele, diz o seguinte, ó, que os direitos protegidos pelo mandato de segurança coletivo podem ser 1. Coletivos, 2. Individuais homogêneos. Por que eu trouxe isso? Porque existe uma divergência na doutrina. Parte da doutrina diz que o mandado de segurança ele pode defender tanto o direito coletivo, individual homogêneo e os direitos difusos. Outra parte da doutrina, concordando aqui com a Lei 12.016, diz que não, que o mandado de segurança ele pode defender os direitos coletivos e os direitos individuais homogêneos, que os direitos difusos vão ser defendidos
por ação própria, que é a ação popular. Tá, então, agora trabalhando o inciso 71. O inciso 71 diz o seguinte, ó, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Tá, então, o mandato de injunção, ele vai defender, né, o exercício, né, dos direitos e liberdades constitucionais quando esses direitos eles necessitarem de uma norma regulamentadora para que eles sejam exercidos, tá? Então, o mandado de injunção, ele tenta sanar um fenômeno que a gente chama que é a inefetividade das normas constitucionais, tá? Então, para eu entrar com uma ação de mandado de injunção, tem que existirem dois requisitos que estão previstos aqui nesse inciso, né? O primeiro é a existência de uma norma constitucional de eficácia limitada. O que é isso? É uma norma constitucional que depende da regulamentação de uma norma infraconstitucional para que ela exerça seus efeitos, né? E também o segundo requisito é que não exista essa segunda norma regulamentadora que serve para efetivar aquela primeira norma constitucional de eficácia limitada. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, para ficar mais fácil de visualização, o artigo 37, né, o inciso 7 do artigo 37. O 37 diz o seguinte, ó, também é artigo da Constituição Federal, tá, gente? A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte, inciso 7. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Então, ou seja, para que eu exerça o meu direito de greve, né, eu vou ter que obedecer aos limites definidos em lei específica. Ou seja, para que o direito de greve ele seja exercido, deve haver uma lei que regulamenta o direito de greve. Essa lei, ela existe, mas ela não existe por servidores públicos, tá? Então, em tese, né, os servidores públicos, eles ficavam impedidos de exercer o direito de greve porque não existia uma regulamentação. Tá, isso foi sanado depois junto ao Poder Judiciário, né? E hoje os servidores públicos, eles seguem a mesma lei dos servidores privados, tá bom? O próximo inciso, o inciso 77, diz o seguinte, ó, conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informação relativa à pessoa do impetrante, constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, ou para retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo, né? Então, o habeas data, ele está definindo aqui qual o direito, né? O direito ao conhecimento de informações e o direito de retificação de dados, retificação de informações, tá? E uma característica importante é que esse direito, né, ao conhecimento de informações diz respeito à pessoa do impetrante, quer dizer, é um direito personalíssimo. Então, eu não posso entrar com um habeas data porque eu não tive acesso ao conhecimento de informações relativas, por exemplo, ao meu pai ou à minha mãe, tá? Porque diz respeito a uma terceira pessoa. Então, esse direito é um direito personalíssimo que a própria pessoa deve exigir. Tá? E esse acesso à informação é constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, tá? Eu não posso exigir conhecimento de informações relativas, mesmo que sejam relativas à minha pessoa, se esse registro, né, se esse banco de dados for de uma entidade privada, tá bom? E não tiver nenhum caráter público, tá certo? Então, se for de caráter privado, uma entidade privada, não é cabível um habeas data, tá bom? E a retificação de dados, né, ela vai ocorrer quando eu não desejar, quando o impetrante não desejar fazer por processo
processo sigiloso, judicial ou administrativo. Aí eu trouxe para vocês também, a título de curiosidade, a Lei 9.507 de 97. O parágrafo único do artigo 1º diz o seguinte, ó: considera-se de caráter público todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações. Então, o que é considerado informação de caráter público está constante lá do parágrafo único do artigo 1º da Lei 9.507 de 97. O próximo inciso, o inciso 73, ele vai tratar da ação popular. E ele diz o seguinte, ó: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e ônus de sucumbência. Aqui nesse inciso, a primeira informação que a gente tem que prestar bastante atenção, é quem é a parte legítima para propor ação popular, Quer dizer, quem pode propor uma ação popular. E o próprio inciso diz aqui, qualquer cidadão, pode propor a ação popular. Mas como se comprova essa característica de cidadão, Essa característica ela é comprovada através da apresentação do título de eleitor ou de um documento equivalente. Isso está descrito na Lei 4.717 de 65, lá no parágrafo 3º, no artigo 1º. E diz o seguinte, ó: que a prova da cidadania para ingresso em juízo será feito com o título eleitoral ou com documento que a ele corresponda, tá? Então, pode-se provar que é cidadão, que você é parte legítima para propor ação popular através da apresentação do título eleitoral ou de um documento equivalente, tá? E a ação popular, ela vai defender, o patrimônio público, a entidade, de que o Estado faz parte, a moralidade administrativa, o meio ambiente e o patrimônio histórico e cultural, tá? E o autor, ele é isento, das custas judiciais na ação popular, desde que não seja comprovado, a sua má-fé, desde que a atitude dele em propor a ação popular não tenha um cunho maldoso, tá? Então aí a gente viu a ação popular e agora a gente vai passar para o inciso 74. O 74 diz o seguinte, ó: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos, tá? Isso aqui, o Estado está visando garantir também o direito de acesso à justiça, Então, aqui está falando que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Então, não são todos, são os que comprovarem insuficiência de recursos. E também não está falando aqui que vai ser prestada assistência jurídica integral e gratuita aos que forem pobres. Está falando aos que tiverem insuficiência de recursos. Então, pode ser que a pessoa tenha ali uma renda razoável, mas tenha dívidas também que ocupem ali basicamente quase todo o seu orçamento e que arcar com as custas judiciais faça com que essa pessoa deixe de conseguir sustentar a família ou se sustentar de maneira básica ali. Então, lá aqui no inciso 134 da própria Constituição Federal, traz o seguinte, ó: que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento de regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados, na forma do inciso 74 do artigo 5º desta Constituição Federal. Então, quem vai promover
essa assistência jurídica integral e gratuita é a Defensoria Pública, tá certo? Aí a gente passa para o inciso 75, e o inciso 75 diz o seguinte, ó, o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Então aqui o Estado ele vai indenizar por dois motivos, por erro judiciário e se a pessoa ficar presa além do tempo fixado na sentença. O erro judiciário pode ser a condenação de uma pessoa inocente, mas também já tem decisões, né, que entendem que esse erro judiciário pode ser, por exemplo, um erro de tratamento da pessoa presa. Por exemplo, uma mulher que tenha sido presa numa cela de homens. Tá? Isso também gera uma indenização à pessoa que será paga pelo Estado. O próximo inciso, o inciso 76, diz o seguinte, ó, são gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Aí tinha uma pequena divergência ali doutrinária, mas foi sanada depois, porque aqui na Constituição Federal diz o seguinte, né, que são gratuitos para os reconhecidamente pobres. Quer dizer, para os pobres vai ser garantido, né, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito de forma gratuita. A Lei 6.015 de 73, ela traz o seguinte, ó, que no artigo 30, que não serão cobrados emolumentos pelo registro civil de nascimento e pelo assento de óbito, bem como pela primeira certidão respectiva. Então, a lei, ela é mais abrangente, né? Ela diz que o registro civil de nascimento, o de óbito e a primeira certidão de cada um, né, tanto do registro civil quanto de óbito, ela não vai ser cobrada de todas as pessoas, tá? Um pouco diferente aqui do que traz aqui a Constituição no inciso 76, né, que fala aqui que são gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei. Mas agora já está pacificado, né, de que a Lei 6.015, ela está valendo, ela não é inconstitucional, pelo contrário, ela é constitucional, só que ela abrange mais, né, abrange mais pessoas. E lá no parágrafo 1º diz o seguinte, ó, os reconhecidamente pobres estão isentos de pagamento de emolumentos pelas demais certidões extraídas pelo cartório de registro civil. Então, o cartório de registro civil ela é obrigado a fornecer, né, a certidão de óbito de nascimento, mesmo que não seja a primeira certidão de cada um desses casos, para quem for reconhecidamente pobre, tá bom? Então, é gratuidade, né, do registro civil e da certidão e do óbito, tá bom? A gente vai para o próximo inciso, então, que é o inciso 77. O inciso 77 diz o seguinte, ó, são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Então, tá falando aqui que são gratuitos 3 tipos de ações, né? A de habeas corpus, que a gente já viu, de habeas data, que a gente já viu também, e as ações, né, para os atos necessários ao exercício da cidadania. Quais são os atos necessários ao exercício da cidadania? Eles estão descritos lá na Lei 9.265 de 96. Eu trouxe só para vocês a título de curiosidade, né, para saber que esses atos estão descritos lá no artigo 1º, né, e aí a gente vai ver aqui embaixo, aqui no inciso 6, né, que o registro civil de nascimento e o assento de óbito, bem como a primeira certidão respectiva, eles são atos necessários ao exercício da cidadania. Outro inciso aqui também do artigo 1º que é interessante é o primeiro, que diz o seguinte, ó, que os que capacitam o cidadão ao exercício da soberania popular. Aqui se reporta o artigo 14 da Constituição. E o artigo 14 da Constituição, ele trata dos direitos políticos, né? Então, que capacitam o cidadão ao exercício da soberania popular, que se reporta ao artigo 14, que são os direitos políticos, seria aqui, então, o título de eleitor, tá certo? E aí a gente passa para o próximo inciso, o inciso 78. E o 78 diz o seguinte, ó, a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Quer dizer, a razoável duração do processo, a celeridade
dos processos, porque às vezes os processos demoram tanto que eles chegam a produzir um resultado que não é satisfatório, que não é esperado, ou que o resultado já não surte nenhum efeito mais, né? Porque o processo demora tanto que às vezes a pessoa que impetrou a ação ou a pessoa que está sendo julgada por a prática de um crime, ela não vai ter ali a sanção ou o reconhecimento do direito de forma efetiva. Então tá falando aqui que a lei, né, a lei processual, ela tem que estabelecer alguns requisitos, que ela tem que estabelecer alguns princípios que visem aí a celeridade processual. E aí a gente termina os incisos do artigo 5º e vamos passar para os parágrafos. Então, o parágrafo 1º diz o seguinte, ó, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. O que quer dizer isso, né? Eu posso ter tanto uma aplicação imediata ou uma aplicação mediata. O que é a aplicação imediata? É a norma que pode ser imediatamente cobrada da sociedade, né? E a norma de aplicação mediata é uma norma que ela existe, mas eu ainda não posso cobrar da sociedade que respeite aquela norma, que cumpra aquela norma, porque falta algum requisito, tá bom? Então tá falando aqui que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, eu posso cobrar que a sociedade respeite essas normas, que a sociedade observe essas normas imediatamente, né? Assim que a Constituição foi promulgada, tá certo? E aí eu passo para o parágrafo 2º, que diz o seguinte, os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou os tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então aqui ele está estendendo, né, está aumentando, né, a amplitude dos direitos e garantias fundamentais. A gente pode citar, por exemplo, a súmula vinculante 25 do STF, que diz o seguinte, ó, é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito, né? Ou seja, ele está aumentando, né, alguns direitos aqui, está aumentando, está falando assim que a prisão civil, que era aceita, né, por motivo de depositário infiel, ela não é mais aceita, né? Então não existe mais a prisão civil de depositário infiel, porque a própria Constituição ela deu abertura, né, para que os direitos e garantias eles sejam mais abrangentes, né, que sejam encontrados direitos e garantias ali fora desses direitos aqui previstos na Constituição, né, desde que eles estejam compatíveis com o próprio texto constitucional. O parágrafo 3º diz o seguinte, ó, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Ó, se eu for citar dentre os 4 artigos, o artigo mais provável, o parágrafo mais provável de cair em prova é o parágrafo 3º, né? E ele diz o seguinte, olha, o Brasil, ele assinou um tratado internacional. Esse tratado, ele passou pelas casas do Congresso Nacional, né? Passou pela Câmara dos Deputados, passou para o Senado. Em cada uma das casas, ele passou 2 vezes. E cada turno, né, cada vez que ele passou por essa casa, ele foi aprovado, né, esse tratado, ele foi aceito por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Né? Então, ele está falando aqui que quando ocorrer esse trâmite, né, que ele for aceito por 3/5 dos votos, em 2 turnos, em cada casa do Congresso Nacional, esse tratado, ele equivale à norma constitucional, porque ele vai ser equivalente à emenda constitucional, né? Quer dizer, ele vai ser uma norma constitucional, tá certo? E muito fácil de trocar no concurso, né, nas provas, eles trocarem ali, ó, 3/5 do voto dos respectivos membros e colocar ali pela maioria absoluta. Mas você vai lembrar o seguinte, ó, eu sempre gravo assim, ó, é 2 turnos, né? O que vem depois de 2 é 3. Então, 2 turnos, 3/5 dos votos, tá bom? E o parágrafo 4º e último parágrafo diz o seguinte, ó, o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão.
Então, o Brasil, ele aderiu, né, ao tribunal, a um Tribunal Penal Internacional. E esse Tribunal Penal Internacional, ele serve para julgar crimes contra a humanidade, né, crimes mais graves. Então, o Brasil, ele se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, né, de cuja criação ele tenha manifestado adesão. E aí a gente passa, então, para as questões. Então, a primeira questão de hoje é uma questão da Polícia Civil de São Paulo, 2018, para o cargo de delegado de polícia. E ela diz o seguinte, ó. Ao dispor sobre os direitos e garantias fundamentais, a Constituição Federal de 88 dispõe que, após o registro dos filiados, as entidades associativas têm legitimidade automática para representá-los judicialmente ou extrajudicialmente. O que está errado aqui, né? Tá no inciso que a gente já viu aqui do artigo 5º, já viu nas aulas anteriores, né? Que após o registro dos filiados, as entidades têm legitimidade para representá-los, desde que expressamente autorizados, né? Então, essa questão aqui, ela tá errada. A alternativa B. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, mediante justa e prévia indenização em títulos da dívida pública, ressalvados casos previstos na Constituição. Também é de aulas anteriores, né? E o que está errado aqui nessa questão? É mediante justa e prévia indenização em dinheiro, né? Não é em títulos da dívida pública. Essa é a regra, né? Que seja mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Então, a alternativa B está equivocada. Vamos analisar a C. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Essa aqui tá certa, né, gente? Que as associações, elas podem ser compulsoriamente dissolvidas por decisão judicial, transitada em julgada. E a associação também, ela pode ter sua atividade suspensa por decisão judicial, e nesse caso não se exige o trânsito em julgado. Então, essa alternativa está correta. Vamos continuar analisando, tá? Alternativa D. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que o respectivo órgão de classe estabelecer. Não, né? Não é as qualificações que o órgão de classe estabelecer, é as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, essa alternativa aqui também está errada. E a alternativa E, que é o parágrafo que eu falei para vocês, que é mais fácil, né, de cair em prova, que vai estar lá no parágrafo 3º do artigo 5º. E a alternativa E diz o seguinte, ó, que os tratados internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados por maioria absoluta em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, serão equivalentes às emendas constitucionais. O que está errado nessa questão, né? Que eles colocaram lá que é por maioria absoluta. Lembra que eu falei para vocês, em 2 turnos, depois de 2 vem 3. Então, 2 turnos por 3/5 dos votos dos membros de cada casa. Então, essa alternativa também está errada. A alternativa correta aqui, a alternativa C. A próxima questão é uma questão de 2013, também da Polícia Civil, de agente de polícia. Diz o seguinte, ó. A cidadania é constitucionalmente protegida pelo ordenamento jurídico brasileiro. E, nesse sentido, a Constituição brasileira dispõe que, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício das prerrogativas inerentes à cidadania, conceder-se-á, vamos lá, mandado de segurança. Qual que é o direito que o mandado de segurança protege, né? Direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. A ação popular. O que é a ação popular? Ela defende o patrimônio público, a moralidade administrativa, patrimônio histórico e cultural e o meio ambiente. A alternativa C fala que é o mandado de injunção. E o mandado de injunção realmente, né, ele é usado quando existir, né, a falta de uma norma regulamentadora, né? Então existe uma norma, existe um direito e ele exige uma norma regulamentadora, e a falta dessa norma regulamentadora, quer dizer, não existe essa norma regulamentadora, e aí se torna inviável o exercício, né, das prerrogativas inerentes à cidadania ou do exercício daquele direito.
Tá? Então, aqui a alternativa correta é a alternativa C, tá certo? A próxima questão, questão 15, também é de 2014, de oficial administrativo. E ela diz o seguinte, ó. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado, dentre outros requerentes, por... Aí vamos analisar. Qualquer pessoa, o mandado de segurança coletivo, não, né? Ele tem alguns legitimados definidos pela Constituição, que são aqueles lá do mnemônicozinho Orem pela Paz, né? Orem em Paz, que é a organização sindical, entidade de classe, partido político com representação no Congresso Nacional e associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Né? Então, aqui que está dentro desse rol aqui de legitimados é o partido político com representação no Congresso Nacional. Alternativa correta, alternativa B. E a gente encerra hoje o artigo 5º e eu espero vocês para as próximas aulas, né, dos artigos aqui da Constituição Federal. Até!